teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tu deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para iniciar nossa escola bíblica. Todos são bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir essa escola com uma oração. Estaremos entregando nas mãos do Senhor nosso caderno de oração, com os pedidos que ali estão. Amém, queridos? Também por você que está nos acompanhando, você que vai nos entrar depois e aqueles que vão nos assistir através dos grupos. Oremos. Pai Celeste, te agradecemos a noite de paz que nos concedestes. Entregamos nas tuas mãos esse dia que já começou, Pai, que é o teu dia. Abençoa os cultos presenciais nas tuas igrejas, escolas, cultos, a nossa reunião de mocidade que está acontecendo aqui na sede a partir das 10 horas da manhã. Abençoa também as tuas filhas que vão estar programando, se organizando. Dirige a tua serva Isabelle, que é a nossa presidente regional, ser com ela, ser com os jovens que vão estar ali, Pai. Também em todo o nosso ministério, pedimos a tua bênção. Agora oramos pelo nosso caderno de oração, com todos os pedidos que ali estão, Pai. Tu sabes a necessidade de cada um dos teus filhos que ali colocaram os seus pedidos. Nós entregamos nas tuas mãos, pedimos a tua intervenção, a tua resposta. Te agradecemos pela bênção que deste a tua serva Débora Menezes com o Mateus, que chegou ontem. Graças a Deus com saúde, ela também te agradecemos. Abençoe grandemente a teu filho, seu esposo, a sua filhinha, enfim, toda essa família, Pai. Agora, Pai, abençoe aqueles que estão conosco nessa escola, aqueles que estão assistindo, aqueles que vão assistir depois. Que as tuas mãos poderosas estejam sobre eles. Oramos por todas nossas igrejas, te pedindo que nos prepare para o dia 2 de julho, quando teremos o nosso congresso da nossa igreja, da nossa sucursal São Paulo Sul. Abençoa o pastor Paulo Francinetti, Paulo Roberto, todos aqueles que estão organizando este encontro, Pai,
e que seja de grande edificação para nosso ministério, São Paulo Sul, e todos aqueles que vão estar conosco ali. Já oramos entregando nas tuas mãos. Também oramos pelo dia 26, aquela convocação que o teu servo, pastor Ademir Chaves, fez, Pai, para que seja um dia de evangelização em toda a Geórgia. Que as tuas igrejas da Geórgia estejam envolvidas nesse trabalho, Pai, porque é tempo de semear a tua palavra para conquistarmos almas para o teu reino, Pai. Abençoa, pois, grandemente o nosso dia 26 com essa campanha de evangelização que vai acontecer em toda a Geórgia. Abençoa todos os teus filhos. Também oramos, Pai, pela nossa nação brasileira, pelos poderes constituídos que governam esta nação, Pai. Dá que haja um bom entendimento entre esses homens e que parem e pensem apenas em cumprir a sua missão, que é de servir ao teu povo, Pai. Oro por eles, oro pela Ucrânia, aquele país que está sofrendo as consequências de uma guerra, Pai. Teus filhos que lá estão, as vidas que lá estão, Pai. Tem misericórdia, Pai. Oramos, entregamos nas tuas mãos. Agora abençoe todos que estão comigo nessa escola, também me prepares, me ajude para que eu possa fazer uma reflexão na orientação do teu Santo Espírito, que é o nosso mestre por excelência. E abençoe todos que estão comigo nesta aula. Eu oro assim com agradecimento, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, Deus abençoe a todos. Estou vendo aí já o nosso Guilherme Pedron. Amém. Seja bem-vindo, meu irmão, a paz do Senhor. E todos vocês que já chegaram, que já estão comigo, Deus abençoe. Agora eu vou convidar vocês para nós abrirmos o nosso cantor cristão, no hino 545, que é o nosso hino de abertura. Além 545 do nosso cantor cristão. Amém? Abra aí, vamos louvar ao Senhor. Vamos, jovens alunos da escola, a palavra de Deus. José Alves, bem-vindo, querido, paz do Senhor. Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas vencer. Boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos da escola, pois queremos louvar ao Senhor. Seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas vencer, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, se presente na escola, inspirando santo poder, e que sempre Selene Arcanjo, um abraço, querida. Aí, único pertinho, bem-vindo, pastor. Um abraço. Parabéns aí pela esposa, tudo bem, né? Estamos orando. E na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Glória a Deus. Estamos agora para o nosso estudo. Hoje o nosso estudo vai ser exatamente, nós vamos estar estudando o capítulo de número 9. No capítulo de número 9,
o apóstolo Paulo vai continuar falando sobre oferta, socorro, irmãos, porque a bem da verdade, o amor tem que ser, vamos dizer, a base que permeia a nossa vida cristã, não é? Não tem como a Igreja de Cristo viver sem praticar a empatia, que é nos colocar, né, ao lado ou no lugar da pessoa que está passando aperto. No caso aqui era Jerusalém, como já falamos em outras aulas, não é? O imperador Cláudio, né, espoliou os bens, tirou os bens das pessoas, né? Então tirou deles os recursos e os crentes começaram a passar necessidade. Então Paulo, aquele homem que era perseguido, porque os judeus consideravam ele um traidor, porque ele começara no judaísmo e depois se converteu a Cristo. É claro que ele queria exatamente trazer os judeus para a grande verdade dos propósitos de Deus. Eles queriam se manter ainda no legalismo, porque embora eles pregassem a lei, eles não viviam a lei. Não é verdade? Então Jesus trouxe a palavra, né? É como está escrito lá em João 1, não é? Evangelho de João 17, né? A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então Jesus Cristo trouxe o que era exatamente a lei civil diária, ela tinha um propósito, mas agora era Jesus. E Jesus veio pregando o amor, não é? Obviamente que o amor não é aquele que vamos dizer, aceita as pessoas de qualquer maneira, não. O amor, ele ama, ele ajuda, ele dá vida, amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Agora, é preciso termos consciência de que esse amor é também corrigir os erros das pessoas. Vamos ler então agora o capítulo 9 do livro de 2 Coríntios, que diz assim: quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, de que me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nesta parte, porque, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos chamarem despercebidos, não nos envergonhamos nós, para não dizer vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisas necessárias exortar estes irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Digo isto que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão ao que come, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração deste serviço não se supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas graças que se dão a Deus. Visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade dos vossos dons para com Ele e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades por causa da excelente graça de Deus que em vós há.
Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Aqui estão os 15 versículos que são base para a nossa meditação. As instruções que a igreja tem e recebe, irmãos, nós precisamos de estar muito atentos a isso, porque a grande verdade, queridos, é que uma igreja onde o amor não é praticado, né, como é que pode, né, a gente saber que há necessitados e não nos movermos, não nos sentirmos envolvidos, não nos sentirmos, vamos dizer, na prática da empatia. Se está faltando para o meu irmão, está faltando para mim também. Então, o que nós estamos mostrando aqui exatamente é isso. Mas vamos ao nosso tema, né? O tema é: a colheita é proporcional à semeadura. Quem semeia bastante, colhe bastante. Quem semeia pouco, colhe pouco. E quem não semeia nada, não vai colher nada, não é? Mas vamos lá para a nossa apresentação. Em certo sentido, escrever acerca de coletas era necessário, porque os coríntios mostraram prontidão ao trazer o assunto a Paulo. Está lá em 2 Coríntios 9, capítulo 9, verso 1, e 1 Coríntios 16, 1 a 4. Eu vou ler Coríntios. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém, e se valer a pena que eu também vá, irão comigo. A presteza daqueles irmãos era inquestionável, pois a preocupação e o zelo havia estimulado a muitos. Por isso, foram motivo de orgulho para o apóstolo, elogiados por ele diante dos macedônios. Mas Paulo achou apropriado lembrar-lhes do compromisso assumido, porque não adianta você fazer o voto, né, e não cumprir. Às vezes, há assim uma campanha na igreja: pastor, bota aí, tal dia eu vou dar X valor, depois esquece, não deu, fiz o voto. Não pode ser assim. Diz que quando você dá uma palavra, você assume um compromisso. E enquanto você não cumprir, você está em dívida, não é isso? Tinha razões para fazê-lo, não queria ser desmentido quanto ao louvor que lhes havia feito, nem quanto à confiança que ele depositava nos coríntios, de que teriam as contribuições prontas para serem recolhidas. Imagine, né? Não, vocês podem ir, que está lá preparado. Chega lá, mas não tem nada preparado. No reino de Deus não pode ser assim. Nós temos que dar uma palavra. Você deu uma palavra, você é escravo dela. Eu tenho esse princípio. Eu dei uma palavra, eu fiquei escravo dela. E tem que ser assim. Porque Jesus nos ensinou. É sim, sim e não, não. Então ele estava preocupado agora. Será que eu vou chegar aí, vocês não prepararam? Aquela oferta que vocês falaram, eu tinha até elogiado vocês, né? Pois aceitou a exortação, né? Então o que acontece? Mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito. Então é muito bom que os companheiros que trabalham juntos tenham a mesma visão. Pior coisa que tem, você tem um irmão que diz uma coisa na direção de Deus e o outro que está fora da direção, ele é contrário, ele não concorda. Às vezes, irmãos, até a gente não concorda com alguma coisa, mas por uma questão de sermos unânimes, por uma questão de sermos cristãos, vamos evitar o falatório ou o desentendimento, sobretudo na frente, né, da igreja, quando se trata dos líderes, né? Pois aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para vós. No caso aqui é Tito, né? Vamos lá. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no evangelho está espalhado em todas as igrejas. Não só isto, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiros da nossa viagem, nesta graça que por nós é ministrada para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo. Porque, como já dissemos na aula passada, né, Tito foi mencionado, mas os dois companheiros não foram os seus nomes mencionados. Aí especulou-se que seja A, B ou C, mas isso não importa, irmão. Nomes
Não é porque o meu nome tem que aparecer. Meu irmão, deixa o teu nome no coração de Deus, nas mãos de Deus. Faça o trabalho para Deus sem se preocupar em aparecer. Quem tem que aparecer é o Senhor, é o nome sobre todo nome, é aquele que abençoa e que é o abençoador. Muito bem, vamos continuar. Evitando isto, que alguém nos vitupere por esta abundância que por nós é ministrada, pois zelamos de que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Com eles enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser diligente, e agora muito mais diligente ainda pela muita confiança que em vós tem. Então, aqueles irmãos que foram escolhidos para recolher essas ofertas na pessoa de confiança, eram pessoas idôneas. Isso alegrava muito o coração de Paulo, que era o responsável, né? Porque, irmãos, às vezes você tem um líder, ele é o responsável. Tudo que acontecer de bom, o nome dele é citado, mas tudo que acontecer de mal, ele também é responsabilizado. Daí a necessidade de termos companheiros fiéis, que era o caso desses dois que foram escolhidos junto com Tito para fazer o recolhimento das ofertas. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas da glória de Cristo. Portanto, mostrai para com eles e perante a face das igrejas a prova do vosso amor e da nossa glória acerca de vós. Então, aqui está exatamente Paulo procurando a unidade, fazendo tudo sem queixas, sem desconfianças, porque o trabalho de Deus tem que ser feito na unidade, para que o nome do Senhor seja glorificado. Se é uma coisa que traz tristeza entre o povo de Deus, é quando há desconfiança, quando há comentários, vamos dizer, eu vou chamar de nocivos, comentários que, se não tivessem sido feitos, teria sido melhor. Mas tem pessoas que não seguram, ele tem que falar, ele acha, ele fala. Depois que vê que se errou, mas e agora? Ele já fez a confusão dele. Daí a necessidade de sermos vigilantes e aprender com Tiago, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Vamos continuar. Caso os macedônios fossem com ele e encontrassem a igreja despreparada, as consequências seriam embaraçosas. Aqui ele está falando que ele está levando as pessoas para fazer o recolhimento das ofertas, mas não tem oferta. Vai ser uma coisa um pouquinho chata, né? Além do próprio Paulo, a igreja também seria envergonhada. Está lá em 2 Coríntios 9,4. Por isso, Paulo recomendou os dois irmãos que fossem antes. Desse modo, poderiam preparar de antemão a dádiva que já havia sido anunciada. O apóstolo desejava que a contribuição dos coríntios fosse uma expressão de generosidade, não de avareza, e como uma dádiva generosa, não como uma oferta dada de má vontade. Se é uma coisa que desagrada o coração do nosso Deus, é as coisas forçadas. Aí eu vou me lembrar do profeta, não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. O Espírito Santo da igreja, ele trabalha nos corações da vida, e quando uma igreja está no espírito, andando no espírito, irmão, não há divisão, não há descontentamento, não há tristeza, porque o Espírito Santo que usa o ministro ou líder para falar, usa o povo para receber, porque é o Senhor que faz tudo em todos. Nós dependemos do Senhor, graças a Deus. Aqui nós vamos ver ainda o apóstolo falando, quem semeia pouco também colhe pouco. Promessas relacionadas à contribuição. Está lá em 2 Coríntios 9, de 6 a 15. No presente texto bíblico, encontramos algumas recompensas e benefícios da contribuição cristã. Porque, irmãos, ninguém, mas ninguém mesmo, dá na casa de Deus e que aquilo vai lhe fazer falta. Nós falamos sobre isso na outra aula e quero repetir. Abre o teu coração. Obviamente que aqui está se falando de oferta, né? Nunca vamos falar sobre dízimo, não tem nada a ver. Eu vou tocar mais à frente sobre separar dízimos de ofertas alçadas, amém? Vamos lá. A ceifa na proporção da semeadura. Nesse versículo, Paulo usa uma figura de linguagem da agricultura, a fim de salientar o ensino do versículo 5. Sabe-se que é preciso semear generosamente para se obter uma ceifa abundante. Tudo na casa de Deus tem que ser por amor.
Tudo na casa de Deus tem que ser de coração, irmãos. O pastor chegou perto de você e disse, irmão, preciso que você faça isso assim no templo. Está precisando de um conserto ali, você tem homens, pedreiro e tal. Olha, meu irmão, quando você for fazer alguma casa do Senhor, faça de coração, glorifica a Senhor, que privilégio, né? Como os macedônios disseram, que tiveram o privilégio de contribuir para socorrer os irmãos de Jerusalém. Tudo que você fizer na casa de Deus, faça de coração, faça com alegria, porque é dessa maneira que Deus vai receber e te abençoar. Aí é que está o ponto a ser considerado. O tamanho da colheita é sempre diretamente proporcional ao tamanho da semeadura, não é? Está lá em Provérbios 11, 24 e 25. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para sua perda. Ora, se você pode fazer o bem e não faz, você peca. Está na palavra de Deus. Aparece um necessitado e você olha assim, mas eu estou guardando isso aqui, que eu tenho que fazer alguns extras em casa. Não, meu irmão, abre o teu coração, seja generoso, seja participante, porque Deus permite, como Ele mesmo disse, sempre tereis entre vós os pobres. E eu vejo os necessitados, as necessidades que ocorrem no meio do povo de Deus, como se Deus colocasse um termômetro para medir o nosso amor ao próximo. Imagine, não é? Deus permite que vá alguém que precise na sua frente e você olhe e se fecha para ele. E Deus está olhando. Agora você olha e abre o coração para ajudá-lo. Deus, com certeza, Ele vai te abençoar. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Aquele que atende também será atendido. Você não sabe o dia da manhã. Ressaltamos que 2 Coríntios foi escrita para expressar carinho e gratidão pelo arrependimento que houve em Corinto e encorajar uma maior lealdade a Paulo como apóstolo de Cristo. Paulo tinha que lutar para acertar os necessitados, ainda tinha que estar trabalhando porque havia ainda aquela rejeição por alguns, não porque eles o rejeitavam, mas porque as conversações negativas dos judaizantes que estavam sempre querendo dificultar o trabalho de Paulo. Paulo trabalhou, o seu ministério não foi fácil, queridos, não foi fácil, mas Jesus honrou, né? Deixou este homem que praticamente o Novo Testamento, a maior parte dele foi este homem que deixou para a igreja. Agora eu imagino a coroa deste homem na eternidade, né? Ele se lançou, ele se gastou. Por isso que ele disse, não sou eu mais que vivo, Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo para a glória de Deus, como me amou e se entregou por mim. Nós temos que ter esta visão, não é? Sermos contribuintes do reino de Deus. Que coisa maravilhosa, né? O assunto do capítulo 8 tem continuidade no 9. São contribuições e ofertas que devemos fazer aos irmãos, a fim de que todos tenhamos sempre em abundância, e isso redunde em glória de Deus. O maior segredo do amor não é a cobrança ou a espera do retorno pelo benefício, mas a entrega voluntária de nossas dádivas. Que alegria, não é? Que alegria você poder ajudar. Eu vou lembrar de 20 e 35 do livro de Atos. Mas bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Vou falar mais um pouco depois sobre isso. Quem dá e oferta esperando a recompensa, essa será a sua recompensa. Mas quem ama voluntariamente, sem esperar nada em troca, tem em si o amor de Deus. Eu não estou fazendo isso, não. Eu vou barganhar aqui, se eu der um, recebo dois, etc. Não. Eu vou dar porque eu tenho em mim a alegria de que um dia Deus deu tudo por mim, tirou o seu filho do seu seio e mandou para morrer por mim. E se você parar, querida, aqui está um homem, às vezes eu paro para meditar nos livramentos que Deus tem me dado ao longo desses meus 50 anos de pastorado e 60 anos de cristão. Irmãos, pare, analise e medita tudo que Deus fez na tua vida. E você vai, o seu homem, com o seu coração de gratidão, vai estar agradecendo a Deus sempre. E tudo que você puder, você vai estar fazendo para a glória de Deus.
Às vezes estou com frio. Outro dia eu estava com frio, era quarta-feira dessa semana que está acabando. Eu fui dar assistência a uma das nossas igrejas do Parque Paulista. O frio estava, eu estava gelado. Até comecei a ministrar com gorro. Depois que hoje eu estou com gorro, deixa eu tirar o frio que estava ali. Quando terminou o culto, a irmã pegou na minha e disse: pastor, sua mão está gelada. Falei: minha irmã, eu estou gelado, estou congelado. Mas, irmãos, está na casa de Deus, louvando, participando, não é? O pastor da igreja é pastor, hoje muitos irmãos com frio não vieram. Falando: nós estamos aqui, foi um culto abençoado. Querido, vai, porque às vezes você vai na igreja, reúne aquele grupo ali, entra um necessitado ali que olha o povo, porque a pior coisa que tem é o necessitado chegar e encontrar a igreja fechada porque os crentes ficaram com frio ou porque tiveram outras prioridades. A nossa prioridade é servir ao Senhor, é estar oferecendo a Deus aquilo tudo que Ele nos fez através da adoração, através do louvor, através da presença. Queridos, isso é muito importante para o reino de Deus, o povo de Deus reunido para receber as almas carentes, porque muitas almas carecendo de Deus, sem dizer os nossos próprios irmãos. Amém, querido? Continuando. Quem dá a oferta esperando recompensa, não é? Esse daí, a recompensa não é a que Deus quer nos dar. Nós dissemos que os coríntios não haviam terminado de fazer a coleta da oferta para os pobres da igreja de Jerusalém. Paulo relembrou-os do privilégio que eles tinham como corpo de Cristo de cuidar dos crentes em Jerusalém. Irmãos, ai meu Deus, isso... que coisa gloriosa, não é? É nós olharmos, o nosso irmão João Bonita comprou lá um terreno, eu já falei isso, né? E agora colocou lá, preciso de caminhão de areia, preciso disso, preciso daquilo, botou os valores. Agora os irmãos estão contribuindo, irmãos. Não tem coisa melhor, faça um sacrifíciozinho, contribua, porque quando você contribui para a obra de Deus, você está juntando tesouro no céu, querido, você está juntando, porque você está cooperando com o reino de Deus, com tudo que é feito, e sempre lembrando de Atos 20:35, né? Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Paulo bem reconhecia a presteza deles em contribuir, por isso não recomendava mais nada e dele se orgulhava diante dos macedônios. Desde o ano passado, aqueles que eram de Acaia, sul da Grécia, onde Corinto estava localizada, eles estavam prontos para contribuírem. A dedicação deles era motivadora para outros que precisavam fazer o mesmo. Vocês sabem, né? Quando você levanta, eu vou me lembrar de uma igreja dos Estados Unidos, há muitos anos aconteceu isso. Era um dia de missões e eles estavam preparando a oferta e o pastor fez a campanha e esperou. Era uma igreja que tinha homens, dono de empresas, uma igreja rica, né? E lá estava o pastor fazendo a campanha de missões, mas não estava no coração daquela igreja de missões. E a história, a narração conta que tinha lá uma menina que andava de muletas, né? E ela então, o pastor fazendo a campanha, mas ninguém se levantava. E aquela menina foi comovida pelo Espírito Santo. Ela saiu com a sua muletinha, chegou onde estava o local para receber as ofertas, pegou as duas muletas, colocou dentro do recipiente para ser colocados os ofertas. Ele colocou e saiu se arrastando pelo chão e sentou. Irmãos, aquele gesto, olha que coisa tremenda, aquele gesto, aquela menina comoveu todos que estavam dentro daquele templo. Eu vi alguém se levantar, segundo a história, levanta-se o primeiro e oferece uma fortuna por aquela, foi quase que pareceu que era um leilão, um dava, outro dava, e aconteceu que depois disso alguém pegou a muleta, devolveu a menina e as contribuições entraram, porque eles foram tocados por Deus. Deus às vezes faz com que você, já outras, as experiências de contribuição para missões são muitas, eu não vou contar todas aqui, mas essa foi comovente, porque depois que essa menina teve esse gesto de entregar, olha o que ela fez, ela entregou suas duas pernas, seus dois meios de caminhar, ela entregou e veio se arrastando pelo chão, sentou, aquilo comoveu e todos contribuíram, foram uma das maiores ofertas para missões.
foi através do gesto dessa menina, né? A dedicação deles era motivadora para outros que precisavam fazer o mesmo, como aconteceu com essa menina. Paulo continuou a relembrar os coríntios que eles deveriam terminar de fazer a coleta, porque a doação deles seria vista por Tito e pelos outros representantes de outras igrejas, os macedônios, Paulo, principalmente por Deus. Deus está olhando. Deus está olhando para você, como você está enfrentando, como você está vendo. E quando nós sempre vamos lembrar da igreja primitiva, porque na igreja primitiva o coração do povo estava aberto para contribuir, para ajudar. E aquilo fez com que o evangelho crescesse e fosse assim, chegasse até onde nós estamos. Amém, queridos? Paulo queria preservar o motivo da doação voluntária e generosa. Amém, querido? A quantia que ele levou para Jerusalém era de importância secundária à sua preocupação. Paulo usou o verso 6, uma metáfora agrícola. O fazendeiro que planta muitas sementes, no final recolhe uma boa quantidade, mas um pequeno plantio vai resultar numa colheita proporcionalmente menor. Paulo certificou os coríntios de que Deus não faria vista grossa à generosidade deles. É isso mesmo. Deus está vendo. Agora não faça porque você quer barganhar com Deus. Eu vou dar porque Deus vai me dar, mas não faça isso. Faça por amor, faça com coração. É com alegria. Eu vou entregar. Que coisa maravilhosa. É Deus trabalhando no nosso coração e tirando de nós tudo que possa ser, queridos. Olha só. Tudo que possa ser apenas egoísmo, né? Como fez Ananias e Safira. Ananias e Safira, meu Deus, tem misericórdia. Quando ele viu alguém ofertando, ele ficou de olho grande, viu como Deus alegrou o povo. Ele quis fazer, ainda na hora de fazer, ainda mentiu, né? Pedro vai fazer aquela pergunta lá no capítulo 5 de Atos, não para se expor, não para se apresentar, para tirar vantagem, porque viu o outro ser bem recebido, eles queriam também aquele espaço. Não é assim, queridos, não é assim. Faça de coração, sem pensar, né? Se possível, faça até ocultamente, né? Como Jesus ensinou, que a tua mão direita, tua mão esquerda não veja que a tua mão direita. Enfim, faça coisa para a glória de Deus e não para a tua glória. Amém? Tá aí. O que é dado não é perdido, é disseminado, tornando amplamente conhecido, propagado e difundido, porque você semeia no reino de Deus e essa semente vai produzir muitos resultados. Nesse versículo, Paulo falou da semeadura não no campo dos investimentos de negócios, mas no campo do reino espiritual. Glória a Deus. A colheita esperada também seria nesse reino. Algumas vezes Deus dá bênçãos generosas, físicas e materiais para aqueles que são generosos, mas essas bênçãos não são garantidas nesta vida. 2 Coríntios 8:9 diz, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses. Nós temos lá em Lucas 6, 20 e 21 essa palavra de Jesus. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia, bem-aventurado vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque haveis de rir. Mas ai de vós ricos, porque já tende a vossa consolação. Ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que agora ride, porque vos lamentareis e chorareis. Então tem que ser feito de coração para Deus, para a glória de Deus, nunca visando ser glorificado, nunca visando ganhar status. Não, faça, eu fiz glória. Ah, não, você fez, amém, irmão. Glória a Deus, não é? Então deixa que outros te louvem, não a tua boca. Mas mesmo assim, quando receber algum elogio, faça como fez João Batista, né? Porque quando chegaram para João, dizer, olha, aquele lá que você falou sobre, está batizando, mas se convém que ele cresça e diminuiu. Vamos sempre ter em nossa visão essa. Lá em Tiago 2,5 nós lemos, Tiago 2,5, ouvi, meus amados irmãos, porventura nos escolheu Deus, os pobres deste mundo, para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam.
o Espírito Santo é a única bênção garantida dada a todo crente durante a sua vida nesta terra. Olha, coisa séria, né? Lá em Efésios 1,14 nós lemos: o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Quer comais ou bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Tudo que fizer, faça para a glória de Deus. Ao dar de boa vontade, os crentes honram a Deus por imitar a generosidade do seu Criador. Deus ama a quem dá com alegria. Dar pode e deve ser motivo de alegria, porque dar é um ato de obediência. A obediência deve ser o motivo de prazer para os crentes. Se os coríntios ofertassem generosamente, eles não deveriam se preocupar com suas necessidades futuras. Eles estariam sob as bênçãos da soberania de Deus, que suprirá as suas necessidades na medida em que ele julgasse necessário. Lá em Filipenses 4,19 nós lemos: meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. À medida que ofertavam, Deus aumentaria a habilidade deles darem mais. Às vezes Deus te dá, coloca nas suas mãos recursos com um propósito, mas você se fecha: é meu, vou trocar de casa, vou trocar de carro, vou trocar disso, vou trocar daquilo, e não para ver se não tem um propósito de Deus nisso que ele fez com você. Tenha esse coração amoroso, tenha essa visão divina, porque o seu tesouro não está aqui, está lá na eternidade. À medida que ofertavam, Deus aumentaria a habilidade deles darem mais. Dai, olha o que diz a palavra: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão a vós. Está lá em Lucas 6,38. E em Eclesiastes 11, 1 e 2, quando eu estava meditando nessa aula, me veio essa lembrança: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparta com 7, ou ainda até com 8, porque não sabe o mal que virá sobre a terra. Não é? Lançar o pão para abençoar vidas que precisam dele, aparentemente é lançar um pão sobre as águas, nunca retornaria a nós como lucro, pois perderíamos esse pão. Porém, agora veio o porém, ajudando os outros, a bênção voltaria às nossas vidas mais cedo ou mais tarde, como consequência da nossa liberalidade e amor ao próximo. Salomão estaria então ensinando que fazer boas ações, mesmo nos contextos de incertezas da vida, é o caminho certo. Amém, queridos? Agora vamos lá, os benefícios de dar são no mínimo estes. Primeiro, as necessidades são supridas. Segundo, agradecimentos são dirigidos a Deus. Terceiro, os que recebem oram por aqueles que deram. Aleluia! Faça e deixa nas mãos de Deus, Ele vai te recompensar. Nossa doação é apenas uma modesta imitação da própria generosidade excelente de Deus para conosco, particularmente na doação do seu Filho. Está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja quem deu mais do que nós, tirou do seu seio o único, era o unigênito, era o único e deu por nós. E ele aqui passou poucas e boas, mas foi fiel até na cruz dizer essa palavra, essa frase, não é? Pai, está consumado, está tudo consumado. Então estava completada a obra da redenção da humanidade. Se em 2 Coríntios 8 o apóstolo Paulo nos fala sobre como devemos ofertar, em 2 Coríntios 9 ele vai falar sobre os benefícios espirituais da oferta. Para isso, ele compara a oferta a uma semente e deixa claro que a nossa colheita é proporcional à semeadura. Além disso,
ele diz o quanto devemos entregar na casa de Deus. Cada um dê conforme determinou o seu coração. Deixa eu abrir um outro parênteses aqui, que alguém já disse que a oferta do Novo Testamento não é dízimo, é oferta alçada. Vamos analisar isso agora, biblicamente? Vamos lá. Isso significa que não deve entregar o dízimo? Não. Por que damos os dízimos e oferta? Dar o dízimo e oferta são parte de adorar a Deus. Acho muito bonito quando vamos adorar o Senhor agora com as nossas ofertas. É importante. Tem que ser de coração, com alegria. Vai lá e coloca a sua oferta. Agora está aqui. É mais do que dar dinheiro para as coisas que parecem ser materiais. No ato de trazer parte do fruto do nosso trabalho para a igreja, um cristão diz: meu coração é grato, aleluia, pelo que tenho. Eu tenho porque Deus me deu e todas as coisas pertencem a Ele. Eu vou me lembrar sempre desta frase, desse acontecimento, quando a minha saudosa sogra, irmã Osana, foi fazer uma refeição na casa de um deputado lá da região, que era conhecido. E na hora que o deputado botou aquele almoço, aquela mesa farta, e ele convidou todos a sentar para almoçar, ela perguntou a ele: o senhor nós não vamos agradecer a Deus pelo alimento? E o deputado olhou para ela e disse: se a senhora quiser agradecer alguém, agradeça a mim. Foi eu que botei esse alimento aí. Ela olhou para ele, o Espírito Santo tomou os lábios da minha sogra. Falei: tá bom, isso é verdade, o senhor que trouxe, só que o senhor foi o instrumento. Ela começou a mostrar a ele o quanto ele dependia de Deus. Ela falou tanta coisa para aquele homem, que o homem olhou para ela e disse assim: por favor, minha senhora, agradeça a Deus, a senhora me deu uma lição que eu nunca tinha aprendido. Queridos, tudo vem de Deus. Não é? Quantos têm milhões e milhões e não têm condições de comer, que o seu corpo já não aceita? É o Senhor que abençoa a sua vida, o seu trabalho. Daí a necessidade de nós entendermos que tudo vem de Deus. Nós vamos entender aquela palavra de Davi, quando ele mandou: já tem o suficiente, depois faz a oração: da tua mão te damos, É assim que ele fala: da tua mão te damos, porque você não está trazendo nada que não tenha vindo de Deus para a sua vida. Foi Ele que te deu, é dele, e é para a glória dele. Você precisa ter sabedoria naquilo que Deus tem colocado na sua mão. Dinheiro e riquezas não são um ídolo na minha vida. Para Deus pertence o primeiro lugar no meu coração. Eu reconheço que minha igreja é minha responsabilidade, assim como a necessidade de cuidar do meu próximo. Como está lá em Mateus 22, 36 a 40. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Aqui era um doutor da lei indagando a Jesus. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O Evangelho é importante para mim e eu quero apoiar a igreja para que outros possam conhecer a verdade. Você fortalece a tua igreja manda missionários, a tua igreja prepara obreiros para enviar. Enfim, tudo isso, esse fôlego financeiro vem da fidelidade dos seus membros e também da generosidade para as ofertas alçadas. Por estas razões, o cristão deve dar com alegria. A Bíblia diz que nossa atitude é muito importante quando damos os dízimos e as ofertas alçadas. Jesus diz em Lucas 12, 42, mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a ruda e toda a hortaliça e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas, não deixais outras, que aqueles que dão o dízimo, mas não praticam o amor, justiça, são hipócritas. Então, queridos, obviamente que não é só entregar os recursos financeiros, mas amar, cuidar, fazer com alegria, fazer com amor. Em 2 Coríntios 9:7, Paulo diz que Deus ama o doador que o faz com alegria. O amor e a alegria
torna o dízimo e as ofertas como presentes de adoração ao Senhor. É assim que ele vai receber. As bênçãos que vêm ao doador também são incentivos que Deus usa para que os crentes se cuidem um do outro. Amai-vos uns aos outros tanto quanto eu vos amei. Aqui toda essa narração que estamos fazendo é dos crentes de Jerusalém que estavam passando necessidade. Então nós não podemos olhar só para a nossa igreja local. A nossa visão tem que ser aquela visão horizontal. Todas as igrejas. É o que Georbe tem feito, nosso presidente Denis Chaves tem feito, esse homem de Deus, pastor Antônio José Calheiro na Alporbe. Esses homens têm essa visão, como é que está ali, está precisando, não está precisando. Nós não podemos pensar só aqui, nós somos um povo, glória a Deus por isso. Muitas vezes lemos a importância de dar aos necessitados. O melhor exemplo que encontramos é a primeira igreja de Atos. Está lá, meus irmãos, eles estão o modelo da igreja, não é? Leia o capítulo 2, 3, 4 de Atos e você vai aprender o que alegra o coração de Deus, o que vai fazer o povo se sentir abençoado quando congregar e ver a igreja fazendo a obra de Deus, né? A igreja é apoiada pelos dízimos e as ofertas dos irmãos. Precisamos entender que a igreja não é um negócio onde se paga pelos serviços que recebemos. Ao invés disso, é uma comunidade, aleluia, onde os membros cuidam de si mesmos, contribuem para a sua comunidade e trabalham para levar o evangelho a outros. Querido, você está salvo, você vai para o céu, mas muitas pessoas que estão salvas estão indo para o inferno. Daí a necessidade de ter fôlego financeiro da igreja para fazer esse trabalho. A igreja tem despesas para pagar, como manter um edifício, pagar serviços públicos, comprar material de escritório, bíblias, alimento e etc. E recompensar aqueles que trabalham de tempo integral em favor da igreja, não é? Deus espera que o seu povo se responsabilize por cuidar de sua casa e o trabalho que precisa ser realizado. Com palavras fortes, Deus disse através do profeta Malaquias: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunta: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam os dízimos aos depósitos do templo para que haja alimento na minha casa. E ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Está lá em Malaquias 3, 8 a 10. De acordo com essas passagens, Deus adverte, abençoa generosamente aqueles que estão comprometidos em cuidar do trabalho da sua igreja. Agora eu vou fazer a conclusão. Vivemos num tempo em que se torna embaraçoso para muitos líderes eclesiásticos abordar o assunto de contribuição na igreja. Por isso, sugerimos, vamos lá. Primeiro, os líderes sejam estimulados a tratar seriamente do assunto do ponto de vista do ensino das Escrituras. Abrir as Escrituras e mostrar para o povo e responsabilizar o povo. Ah, mas eu sou obrigado. Não é obrigado. Mas não esqueça, as bênçãos de Deus são condicionais à obediência. Vai lá, Deuteronômio 28, de 1 a 14, ele fala: se ouvires a minha voz e obedecer os meus mandamentos, vocês vão ser abençoados, né? A sua cesta, a sua amassadeira, o fruto do seu ventre, o fruto do ventre dos seus animais. Até o 14 são bênçãos prometidas, mas começa a ler do verso 15 em diante. Porém, se não ouvir e não obedecer, vocês vão ser malditos. Então a maldição, ela vai estar exatamente daquele que se fecha para a obra de Deus. Não há bênção, mas ele é muito rico, mas não é abençoado. A bênção não está na riqueza, a bênção está em nós estarmos fazendo aquilo que Deus nos mandou. Vou repetir. Primeiro, os líderes sejam estimulados a tratar seriamente do assunto do ponto de vista do ensino das Escrituras. Segundo, os princípios bíblicos para a contribuição sejam expostos para a edificação e crescimento da igreja. Terceiro, homens idôneos sejam escolhidos para administrar os recursos financeiros das comunidades. Quarto e último, os contribuintes sejam motivados com as promessas divinas que serão cumpridas
né, na vida dos que são fiéis. Amém, queridos? Eu encerro aqui, é o capítulo 9. Deus te abençoe. E agora, que Deus te abençoe, que o teu coração se abra, tenha prazer em ser participante do reino de Deus na terra, não só com as suas ofertas, mas com a sua vida também. Como dizia o nosso saudoso pastor Frauges, que era um verdadeiro exemplo de missionário, né? O crente tem 3 maneiras de fazer missões: contribuindo, orando e indo. Não é verdade? Mas eu não posso ir, mas pode contribuir e orar. Isso nós podemos. Deus abençoe. Agora vamos para o nosso 137, não é? Vamos louvar o Senhor com o 137 e depois estamos voltando para a conclusão. 137 do nosso cantor cristão. Glória a Deus. Enquanto Salvador teu livro ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra lei a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém, glória a Deus. Estamos já encerrando a nossa escola. Agora eu quero conhecer os aniversariantes desta semana. Você fez aniversário essa semana? Os parabéns da nossa escola, do nosso ministério. Que Deus te abençoe e multiplique estes anos, sobretudo na presença de Deus, não é? Então, vamos recitar o versículo do aniversariante, é o Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém? Nós vamos estar orando. Agora quero lembrar você que quando for meio-dia, nós temos o clamor do meio-dia, há uma palavra de Deus para o teu coração. Não é isso? Às 16 horas, agora eu estou convocando os irmãos da sede, né? Nós temos a nossa escola bíblica e à noite o culto para levantamento da oferta do sítio. Eu já disse e repito, graças a Deus, dentro de todos os propósitos que foram tomados, alcançamos a entrada do nosso sítio, né? 96.800 metros quadrados, aonde nós vamos estar comprando e lançando a pedra fundamental. Prepara o teu coração. Amém? Pastor Gênesis vai estar convidando para um grande culto para lançarmos a pedra fundamental do nosso sítio que está sendo adquirido, para ali fazermos os nossos batismos, nossos encontros, né? A visão ela é ampla, não é? É nosso propósito construir um templo para 1.000 pessoas, um dormitório para 600 pessoas e um refeitório para 300 pessoas. Isso é o mínimo, a nossa visão. Agora Deus vai ampliar isso aí. Como tem um rio lá, como tem água corrente, nós vamos fazer um lugar para batizar. E quem não sabe, os batismos de São Paulo, das igrejas de São Paulo, vão ser feitos, quem não sabe, geral. Vão ter um dia ou dois meses no ano para fazer batismos e reunir todos nesse dia, fazermos lá, vamos para lá, quem quiser ir na sexta ou no sábado vai, a gente faz o batismo no domingo. Essa é a visão do pastor Gênesis e do Ministério de São Paulo. Então, os irmãos, orem por nós, porque nós estamos caminhando. Quem não sabe, até o meado do próximo mês de julho, nós já vamos estar avisando você, já compramos, agora vamos marcar a pedra fundamental que vai acontecer. É isso daí, ofertas generosas. Aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Está na obra de Deus? Porque há planos enormes para esta área que nós estamos comprando ali, e eu já digo que já compramos pela fé. Amém, queridos? Vamos orar. O coração do pastor está alegre,
porque Jesus está aqui, Jesus está aí, e o Senhor quer que os nossos corações se abram para fazer a obra do Senhor. Amém, queridos? Oremos. Pai Celeste, obrigado por essa escola, pela palavra que nos destes. Abençoa os teus filhos que estão comigo nesta aula, Pai. Te pedimos abençoar grandemente aqueles que aniversariaram nesta semana, Pai, que os seus dias sejam acrescentados mais na tua presença, dá-lhes a tua graça. Abençoe todos que estão comigo agora, aqueles que assistirão pelos grupos depois, abençoa também. Prepara-os para a nossa escola agora, às 16 horas. Também nos prepara para o culto à noite, quando estaremos todo o ministério levantando oferta para o sítio, ó Pai. Abençoa grandemente os teus filhos, ó Senhor da glória. Já oro também pelo dia 26, quando será no próximo domingo um dia de evangelização. Seja as tuas mãos sobre nós nesse trabalho, Pai. Que as tuas mãos estejam sobre nós também no dia 2 de julho, quando estaremos com o nosso encontro de igreja de São Paulo Sul, com um grande trabalho. Abençoa o pastor Paulo Francinetti, pastor Paulo Roberto, todos que estão envolvidos nessa preparação e as tuas igrejas, para estarmos ali te adorando e te agradecendo, Pai. Eu oro com ação de graças em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.